Regime de urgência é para resolver logo a situação. Você entendeu o que eu estou dizendo, né? Ou seja, para que eles derrubem logo o mais rápido possível. Mas até se acontecer essa aprovação, pode ser de interesse próprio, sabendo que o STF vai barrar. E sendo usada por essa classe política e por esses falsos cristãos que sobem em palanque, ficam proferindo milhares de versículos em nome de Deus, um pecado mortal que leva diretamente ao inferno. 4. Bolsonaro escala Tarcísio por anistia ao 8 de janeiro, mas esbarra em resistência do Republicanos e de Mota, e em divisão no PSD. Olha a bomba, rapaz. A ofensiva do Bolsonaro para que lideranças do Centrão apoiem a anistia aos condenados do dia 8 encontra vários obstáculos políticos, como bancadas divididas e a oposição do presidente da Câmara, Hugo Mota. Na segunda, Mota disse a aliados não querer tumultuar o ambiente da casa e enviou o recado de que não irá ceder à pressão da última manifestação. Matéria de hoje, viu? Jornal o Globo. À frente da manifestação de Copacabana no último domingo, no Rio, Bolsonaro afirmou que Kassab, presidente do PSD, está ao seu lado e escalou o governador Tarcísio para virar votos no seu partido, mesmo de Mota. Mas, entretanto, todavia, porém, Vanessa Moreira, Pablo Sonatti, lideranças do partido de Kassab, afirmaram que o partido não tem decisão, que está dividido, com cerca de 20 dos 44 deputados favoráveis à revisão de penas dos condenados. Se o tema realmente for pautado, a expectativa é que a legenda libere os parlamentares para que votem como quiserem. Isso é o que está no jornal, né? Eu acho que eles vão votar contra, inclusive, se for liberado. Até um detalhe antes que eu esqueça, tá para ser votado, saiu hoje cedo, viu? Pode ser votado essa semana a pauta da anistia, viu? Com urgência, inclusive, regime de urgência. E você sabe o que significa o regime de urgência? Corta aqui ó, a imagem, Pedilar. Regime de urgência é para resolver logo a situação. Você entendeu o que eu estou dizendo, né? Ou seja, para que eles derrubem logo o mais rápido possível. Já a cautela de Mota é refletida no Partido Republicanos, que também tem 44 deputados. Segundo a colunista Bela Megali, do jornal Globo, o presidente Marcos Pereira avalia que a anistia não pode ser aprovada antes que todas as ações sobre todos os atos do golpe sejam, entre aspas, golpe, sejam analisadas e finalizadas. Você está ouvindo, ouvinte? Segundo ele, se isso ocorrer, haverá espaço para que partidos contrários anulem a medida no STF. Eu tenho uma tese. Eu acho que esse negócio pode até passar e, posteriormente, para limpar a barra dos políticos e ser bloqueado lá na Suprema Corte do nosso Brasil. Vanessa Moreira, tá tudo travado, não tem nada de Kassab, conversa fiada do Bolsonaro, tem nada, o PSD tá dividido, Republicanos, o Marcos Pereira já disse não, tem que julgar todo mundo primeiro e pode cair no STF. Tá uma bagunça esse negócio. E uma parte da pseudodireita tá dizendo, tá tudo aprovado, tá tudo certo, articulação e tal. Diga aí, o que você acha? Timóteo, em primeiro lugar, eu não vi ninguém se levantar pela anulação das condenações, pela proporcionalidade jurídica e sim pela anistia. Automaticamente, quando você se levanta pela anistia, você está dizendo que essas pessoas são culpadas. Então, quando o Bolsonaro pede anistia, ele está automaticamente culpando esses infelizes que foram lá e alguns praticaram vandalismo, enfim, mas não são exatamente terroristas, são simplesmente vândalos que foram conduzidos a essa situação por ignorância, pela própria crença que possuíam em Bolsonaro e nas Forças Armadas. Isso é um ponto que a gente precisa falar em primeiro lugar, porque ninguém fala sobre isso e é um fato que é inquestionável. Eu não consigo imaginar a solicitação de anistia. Outro ponto principalmente em um lugar onde os juristas governam, como o Brasil, não existe tipificação de lei que possa anistiar terroristas. Essas pessoas, elas estão condenadas e estão autuadas pelo Supremo Tribunal Federal como terroristas, pessoas que atentaram contra o Estado Democrático de Direito, utilizando uma lei petista sancionada por Jair Messias Bolsonaro. Ele sancionou essa lei. Sabe ontem, quando a gente comentou sobre o Drex, que ele fala assim, tem medidas que eu, estando no poder, não vai fazer mal à população?
Isso é um pensamento que funcionaria caso o Brasil fosse um país ditatorial. Mas a gente é uma democracia, temos eleições a cada ano. E se você deixa o legado para que ditadores usufruam das leis que você sanciona, você é tão ditador quanto essas pessoas. Você está pouco se lixando para a população, né? E é o que está acontecendo hoje. Essas pessoas estão condenadas através de uma lei sancionada pelo próprio Bolsonaro, que se essa lei não existisse, poderiam estar ainda assim condenadas, porém, de uma maneira que iria expor mais ainda a excrescência do judiciário. É utópico falar em anistia, é algo que não tem o menor sentido, não haverá isso, teria que haver uma mudança jurídica, uma manobra muito grande. O sistema não está com esse interesse. Na verdade, o que o sistema quis com essa manifestação do Rio de Janeiro foi testar o Bolsonaro. Ele foi testado. A sua popularidade está decaindo cada vez mais, independente do que o bolsonarismo esteja construindo através de narrativa. A verdade, ela é uma só. Da mesma maneira que a gente criticava a esquerda antes por inventar público em suas manifestações e até mesmo colocar ali uma série de inteligência artificial e fake, a direita acaba hoje fazendo... A direita não, o ismo acaba hoje fazendo a mesma coisa. Não existiu público naquela manifestação significativo, foi uma manifestação pífia, que se você analisar as próprias falas de quem convocou como Malafaia, que o Bolsonaro tem como amigo, mas que não é amigo dele, foi para realmente esvaziar a manifestação, para fazer com que pessoas com sanidade não fossem àquela manifestação. E hoje o Bolsonaro está exposto com sua pífia popularidade diante do sistema. O sistema não vai acatar a anistia, não vai, se quiser botar isso aí para votar, vai embarrear lá em cima por uma simples questão: não se anistia terrorista. E é assim que eles estão designados dentro da situação. Não estou, para você que é binário, eu não estou dizendo que os caras são terroristas, muito pelo contrário. Eu estou dizendo que quem está fazendo com que eles sejam de fato terroristas é o próprio bolsonarismo. Porque ninguém pede a anulação das condenações ou a revisão das condenações. Estão pedindo anistia. E anistia para terrorista não tem, porque o próprio Bolsonaro sancionou uma lei. Então, é utopia pura, é conversa de maluco isso aqui. Não vai ter anistia, não vai ter nada disso. E você está sendo enganado com essa conversa. Está pegando a sensibilidade do povo brasileiro e botando no jogo. Essas famílias, eu não sei como esses políticos dormem. Eu não sei como esses caras que se dizem cristãos dormem. Eu não sei nem como é que o Nicolas está dormindo, porque ele participou daquela palhaçada. Eu não sei, cara. Porque é muito inescrupuloso você pegar a dor real de uma mãe que foi lá, pichou de batom, patética, na minha opinião, patética a postura dela. Mas merece estar com 17 anos de cadeia? Óbvio que não. E sendo usada por essa classe política e por esses falsos cristãos que sobem em palanque, ficam proferindo milhares de versículos em nome de Deus, um pecado mortal que leva diretamente ao inferno. É realmente bizarro tudo isso. Excelente comentário. Merece os aplausos aí do Abrado para Vanessa Pedilara. 9h39. Só um detalhe, eu conversei com uma pessoa que não é da política sobre, o óbvio, né? Sobre quantidade de pessoas. Mexe com eventos, um amigo meu das antigas. Trabalha com som, inclusive, eventos grandes, Rock in Rio. Eu disse, vem cá, quantas pessoas tem nessa foto aí? Diga na verdade. Ele disse, rapaz, aí tem em torno, no máximo aí, com a imagem, umas 40 mil pessoas. No máximo, estourando, 35, 40 mil pessoas. Só gente, eu não vou falar o adjetivo, mas só gente completamente desconectada, autista, como disse ontem o nosso amigo Fernando Melo. Gente autista, completamente desconectada da realidade, vai acreditar naquela conversa furada do governador Cláudio Castro, que mandou o comandante-geral da PM lá do Rio de Janeiro dizer que eram 400 mil pessoas. E hoje a gente vai falar sobre esse assunto daqui a pouco. Eu mudei para você o link ontem, você viu?
Você não leu, não? Eu né? vi, sim. Do blog lá, do Claro. jornalista que foi atrás da notícia. Daqui a pouco a gente comenta. Pablo Sonati. Divisão no PSD dificulta o projeto da anistia aos presos do dia 8. O que você acha? Bom, em relação ao que a Vanessa disse ali, ela foi perfeita no comentário dela. Eu queria só comentar uma maneira estratégica de como os deputados, senadores e esses políticos podem estar pensando, até mesmo junto com o STF, porque eles estão ali todos coligados. 2026 tem eleições, muitos podem querer se reeleger, alguns podem querer se candidatar e vencer para os cargos. E seria uma ótima estratégia eles colocarem em pauta a anistia, talvez até aprovar na Câmara, embora tenha suas dificuldades, mas seria uma ótima estratégia para a imagem deles, para com o seu eleitorado, para com o povo. Olha, aprovamos a anistia. Gente, eu sempre falo, o político nunca faz nada pensando no povo, sempre pensando nele próprio e numa próxima reeleição ou eleição. Então vamos supor que consiga mesmo, olha só que coisa maluca, vamos supor que consiga aprovar uma PL, passe pela Câmara, depois nós teremos o Senado, até chegar no STF. Limparia a barra dos senadores, dos deputados, chegando no STF, o STF barra. Gente, o STF não precisa de voto. O STF não precisa de aprovação popular. Não tem. O STF não tem aprovação popular nenhuma. Então, até mesmo uma aprovação na Câmara, no Senado, pode ainda assim ser uma estratégia para eles falarem, olha, Bolsonaro, principalmente bolsonaristas influenciadores, olha, tá vendo? Nós estávamos certo, aprovando, e colocamos o Gumota, Alcolumbre. Não estou dizendo que vai acontecer, acho muito difícil acontecer. Mas até se acontecer essa aprovação, pode ser de interesse próprio, sabendo que o STF vai barrar. Então esses bolsonaristas, essas pessoas que apoiaram cegamente o Gumota, o Alcolumbre, vão dizer, tá vendo? Nós estávamos certo. O que não deu certo foi no STF. Mas a gente já estava sabendo. As chances da aprovação da anistia são mínimas. Não vejo interesse nenhum do STF em aprovar isso, com o Flávio Dino, que se autodeclarado comunista. Sabe, eu acho que só um milagre, só uma coisa divina para que os presos de 8 de janeiro saiam. Quanto na Câmara, olha, uma estratégia política não seria de duvidar que eles poderiam fazer isso. Verdade, meu amigo Pablo, são 9 horas e 43 minutos. Seguindo aqui a pauta do Brasil Jornal, só um detalhe, a Rebeca disse aqui no ponto, que no chat algumas pessoas reclamaram do termo que eu utilizei há pouco no comentário, inclusive foi o Fernando Melo que utilizou, mas ele deixou claro, deixarei claro também, não é pejorativo, de fato, porque são pessoas que parecem como autistas desconectados da realidade, né? Você tem a pessoa que é autista, que não tem consciência real do que está acontecendo, né? E o Fernando Melo utilizou esse termo ontem, e não tem nada de pejorativo deixar isso bem claro, mas é como se fosse pela desconexão da realidade das pessoas. Você tem uma imagem lá que mostra claramente que, né, você tem 20 mil, 30 mil pessoas, no máximo o cidadão lá disse que tem 40 mil. Mas se você dissesse para essas pessoas que ali tinham 5 milhões... eles iam dizer que tinha. Eles iam dizer que sim, tinha. Eles não têm dizer. noção, completamente desconexão da realidade, total. Na verdade, é uma conexão com aquela realidade que lhe pertence. Porque você tá ali, dentro de um meio, e é aquilo ali, você só acredita naquilo que você quer acreditar. É algo completamente bizarro. Eu não tô... Olha, ontem, de verdade, assim, os adjetivos que eu recebi na rede social, porque eu tava mostrando, botando vídeos, inclusive o croquis da própria prefeitura, onde mostra a quantidade de pessoas estimada por quarteirões de Copacabana.
A ocupação de 2 quarteirões é de 19 a 29 mil pessoas, de acordo com o croquis da prefeitura. Então, assim, mesmo diante disso, retardados mentais, burros, eu só posso chamar assim, dizendo que foi 400 mil. Ou melhor, acreditando nos inescrupulosos, porque esses que dizem que foi 400 mil sabem que não foi. Eles fazem isso por simples indecência moral que eles Desculpa, possuem. quem é da cúpula, né, que você tá falando. Sim. Mas tem gente que vai no Twitter e fala, tem gente que não tem noção. É isso que eu tô falando. Se tem gente, se tivesse ali... Não, mas eu tô falando dizendo os fomentadores. os fomentadores. Timóteo, os comunicadores. Ó, a gente tem jornalista que tá fora do Brasil falando esse monte de besteira. A gente tem políticos legitimados pelo Os caras lá nos povo Estados Unidos disseram do que tem 400 mil Congresso, pessoas? dizendo que tem 400 mil, Não, mil pessoas. Isso é mau caratismo. Mau Puro, caratismo. notório, claro. É absurdo isso. Mas eu tô falando do povão que não entende nada. Você vai falar um público lá, eles se dissessem que tinha 5 milhões, os caras iam abaixar a cabeça. Tinha 5 milhões, não tinham 10 milhões, tinham 20 milhões. Você não tem noção da gravidade do problema, meu querido. Ô rapaz, que isso, não sai agora não. Antes, deixa o seu likeinho, deixa a sua inscrição. Aproveita e já nos segue também, viu? @Brado Rádio. Se você não seguir e não deixar o likeinho, certamente você é um esquerdista, viu? Um petista, viu? Um cheiro mole, viu, meu irmão? Então saia pra lá. Mas se você for de direita, for conservador, já nos segue, viu? @Brado Rádio. Aproveita e deixa o likeinho também, viu? Valeu, meu irmão. Forte abraço e até a próxima.